paz. Que alegria estar aqui, tremendo. Eu sei que daqui a pouco passa, mas inicialmente é assim. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Fico assim constrangida porque vocês mudaram a data, né, para que eu pudesse estar aqui, porque na semana passada eu tinha uma agenda lá no Mato Grosso do Sul. E eu estou feliz, porque eu consigo rever algumas pessoas que eu amo. Eu estou vendo lá no cantinho, pastora Maria, lá. Obrigada, pastor. A pastora Maria, estou vendo a Sara, pude, né, rever o Dinei, enfim, algumas pessoas que eu já tenho em especial no meu coração. E quando eu recebi esse convite, eu falei, né? Mas, como diz esse louvor, né, a gente já perdeu o medo. E eu estou aqui porque eu quero compartilhar uma palavra. Talvez você veio aqui com uma grande expectativa, mas eu quero te dizer que essa simples palavra, ela já confrontou o meu coração. E eu sempre gosto de dizer que aquilo que eu ministro é aquilo que o Senhor ministrou primeiro ao meu coração. Né? Ele ministrou primeiro ao meu coração. E eu sei que aqui nós temos várias mulheres, né? Mulheres bereanas. E talvez na minha forma simples de ministrar, você esteja esperando muito. Mas eu sei que o Senhor, Ele também trabalha em forma simples, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar em 2 textos. Mas inicialmente, eu sou da antiga, né? O meu esposo, ele consegue manusear um tablet, enfim. Mas eu sou das anotações. Eu não consigo, queridos, nada contra, eu acho muito bonito. Mas a pastora Eliana tem dificuldade com tecnologia. Porém, né, a gente vai tentando aqui se adaptar. Eu quero falar de uma mulher muito conhecida, lá no livro de 1 Samuel 25. Eu vou acelerar o texto, eu vou começar a ler a partir do 18. Mas antes de eu começar a ler, eu acho que, né, muitas já conhecem, já ouviram falar de Abigail. E as pessoas costumam dizer que esta mulher parou uma guerra. Ela mudou uma história. E hoje nós estamos aqui num culto de mulheres. E nós mulheres, né, se tem homens aqui, eu vou fazer de conta que, né, nós mulheres, nós somos, não que todas nós sejamos sanguíneas, mas nós falamos muito, né, e nós reclamamos muito. Isso é meio que da coisa da mulher, né? Tá calor, nós reclamamos, tá frio, nós reclamamos, tá chovendo, nós reclamamos, tá sem chuva, nós reclamamos. E nós somos assim. E quando eu comecei a ler novamente sobre Abigail, e o Senhor me deixou bastante constrangida, porque essa mulher, ela parou uma guerra, e ela trouxe toda uma situação para ela. Ela teve toda uma facilidade de reconhecer uma culpa que não era dela. E nós temos muita dificuldade até mesmo de reconhecer os nossos erros. Imagina nós reconhecermos um erro que não é nosso, né? Mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário tomarmos algumas atitudes para mudarmos uma situação, para mudarmos uma geração. E eu quero que você abra sua Bíblia a partir do 18, 25, 18, vai dizer assim na minha versão aqui então. Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido, Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou
ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence, e ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. E lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim, e permita que esta sua serva fale e escute as palavras da tua serva, que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. E eu, porém, esta sua serva não viu os rapazes que o meu senhor mandou. Agora o meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que essa sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida, do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este o lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito o meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido. Ele disse: volte em paz à sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Quando nós começamos a ler o texto, bem no início, o texto vai apresentar dizendo que Nabal era um homem muito ruim, um homem difícil de você lidar. Só que o texto ele é muito rico, porque ele vai dizer que a sua esposa Abigail, ela era uma mulher bonita e sábia. Eu fico imaginando quanta sabedoria tinha essa mulher, ao ponto de ser reconhecida e estar na Bíblia. Eu fico imaginando, sabe, porque quando eu começo a ler o texto, eu fico como se fosse uma novela na minha cabeça. Eu fico pensando, como será que ela era? Porque a Bíblia está afirmando que, além de sábia, ela era uma mulher linda. E ela era casada com um homem que era difícil. Ele era muito difícil. Quando Davi envia, os seus soldados para pedir ajuda para ele simplesmente faz de conta que não conhece. Quem é você? E Davi fica irado. O texto vai dizer que ele fica irado. E ele vai chamar ali os seus 400 homens para se vingar. Mas um dos servos vai até essa mulher. A gente sempre tem um fofoqueiro, né? Mas nesse caso, foi alguém que ela usou disso para benefício. E contou para a serva, e contou para a sua senhora: olha, os servos de Davi veio aqui, mas Nabal nem deu ouvido. E ela, imediatamente, ela vai pegar muita comida para levar para esses homens. Mulheres,
Você quer agradar um homem? Dê comida. Dê comida. É verdade. Sabe? Costumo dizer que uma mulher, quando não tá, que está com fome, ela é mal-humorada. Você quer ver um homem. E Abigail, a Bíblia vai dizer que ela toma posse de um jumento. O texto lá no início vai dizer que Nabal ele era grosso, que Nabal era rico. Sabe? Antigamente as posses eram pelo gado, pelo que eles tinham, né? Pelas ovelhas, enfim. E a Bíblia vai dizer que ele era muito rico. E ele, né, decide ser grosso. E Abigail, ela muda toda uma situação. E talvez, se fosse eu ou você, nós íamos ficar nos lamentando. Nós íamos, sabe? E eu vejo que essa mulher, ela fez algo que nós temos muita dificuldade. Ela teve atitude. A Bíblia vai dizer que ela não disse nada para o marido. Eu não estou aqui nesta noite para dizer para você omitir coisas do seu marido. Só que se for para parar uma guerra, foi necessário. E essa mulher vai, e ela, quando ela encontra Davi, ela coloca toda a culpa. Ela diz assim: olha, eu não estou sabendo de nada, a culpa é minha. E ela começa, sabe, ela começa, sabe, dizer que a culpa é dela. E ela leva comida, e ela se prostra. Ela está diante de um problema, e ela já sabe, quando nós nos prostramos, irmãos, é porque nós estamos nos rendendo. Às vezes eu e você estamos diante de um grande problema, mas nós temos dificuldade de nos render. Porque nós estamos aqui, nós achamos que a culpa não é nossa. Nós achamos que nós vamos pedir desculpa, nós vamos nos render se a culpa for minha. Só que eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa. Às vezes, eu e você, nós vamos ter que nos render para parar uma guerra. Nós vamos ter que render para mudar uma situação no seu casamento. Nós vamos ter que nos render. Sabe? Você já brigou com alguém e você ficou falando alto? E alguém falando baixo com você? Sabe qual que é a sensação? Quem está falando alto parece que está louco. E quem está falando baixo, você fala, tem alguma coisa acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo e você está por perto, automaticamente você vai achar que quem está falando baixo está com a razão. Não é assim? E nós mulheres temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade. E eu, tentando entender esse texto, eu fiquei pensando quem que orientou essa mulher, como que foi a criação dessa mulher, para ter tanto amor, sabe, para ter tanta dinâmica, para ter tanta proatividade, sabe, da onde que veio tudo isso? Uma mulher que era maltratada. A Bíblia está afirmando que o marido dela, assim como o nome, ele já diz que era um homem ignorante, traduzindo, sabe, para nossos meios de hoje. Talvez porque o teu marido ou alguém te olhou de um jeito estranho e você já está emburrada. Aqui não tem ninguém assim, mas eu conheço muitas pessoas assim. Aqui não tem. Nós não vivemos isso aqui em Ourinhos, mas eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita pessoa que por qualquer coisa já se ira. E vocês estão diante de uma mulher muito difícil de lidar com ela. Euzinha. Só que o Senhor, Ele tem trabalhado na minha vida constantemente. Quando eu olho para Abigail, eu olho e falo, Senhor, me ensina a ser como essa mulher. Reconhecer coisas que não são minhas para mudar uma situação. Senhor, sabe, me dá essa orientação. Porque muitas vezes, irmãs, nós estamos passando por algumas dificuldades, porque nós temos a maior dificuldade de tomar uma postura, de tomar uma posição. Existem pessoas que também não é aqui da igreja de Ourinhos, que nasceu com aquela síndrome assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, já ouviu? Aqui não tem. Pessoas que dizem que esse é o jeito, que não vai se render, que não vai mudar, mas eu quero que você entenda que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos rende, nos muda, nos molda. Eu e você,
Nós só vamos ser tratadas, quando nós permitirmos. Eu não sei, a Bíblia não vai relatar, filhos, a Bíblia não vai contar. Aí eu fico pensando, qual que era o motivo dessa mulher para ser tão plena, diante de um casamento tão sofrido? Porque estar feliz diante de um marido que te trata bem é fácil, mas do que não te trata? E do que não te trata? E quando eu olho para essa mulher, eu vejo que essa mulher, ela tem algo que nós precisamos ter. Gálatas 22:5. Frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, é só uma introdução, só para a gente entender. O que acontece? Quando nós vamos para Gálatas 22, pastor, 5, e nós, muitas vezes a gente até, aqui também não acontece isso, porque eu sei que vocês são bereanos, e vocês sabem que é fruto do Espírito. É como se fosse uma pocã, uma fruta e vários gominhos. Então, o fruto do Espírito que nós precisamos ter é isso. Nós somos o fruto e dentro de nós precisa ter tudo aquilo que está em Gálatas 5:22. E eu quero trazer, não vou falar sobre todos, mas de uma forma bem, sutil, que só tem a maioria aqui mulheres hoje, um pouquinho sobre isso. Que Abigail, ela tinha isso. Quando nós vamos para Gálatas 5:22, o que nós vemos? Qual que é a primeira característica? A primeira está lá? Mas o fruto do Espírito, vai poder deixar aí, é amor. Nós vamos falar um pouquinho de amor. Quando nós nos tratamos, nós mulheres, né? Mulher, quando vê a outra, abraça, beija, não é? Ai, você tá linda, onde você comprou essa saia? Na Elian Store, não é assim? Onde você comprou isso daqui? Ai, menina, esse cabelo, esse óculos. Mulher é assim. Ai, como eu te amo. Beijo. O homem, quando ele encontrou, e aí, beleza? Tá tudo bem. Homem é assim. Ele não vê o sapato, ele não vê nada. Mas nós somos assim, a gente olha tudo. Aí aonde que entra o amor? Amar é quando nós damos sem receber nada. Nada. É muito fácil amar quem me recebeu tão bem aqui hoje, quem me levou no gabinete, quem me presenteou, quem me deu o que comer. Mas amar, quando talvez você que está aqui nesta noite foi ferida, quando quem tinha que te amar não te amou, talvez você foi violentada, talvez você foi rejeitada, talvez você está aqui nesse banco nesta noite e diz assim: pastor, eu não consigo amar, porque quem precisava me amar não me amou. Eu sou amarga porque eu não tive isso. Talvez você esteja aí e você esteja pensando tudo isso. Eu quero que você entenda que mesmo aquele que precisava te amar não te amou, você precisa fazer a diferença e amar quem não amou você. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E nós passamos o texto de Gálatas como se nós não tivéssemos que viver isso. Nós somos cristãs e nós não damos muita importância a isso. E eu tenho orado muito nisso porque eu tenho dito: Senhor, me dê a oportunidade de amar. Sabe por que oportunidade? É quando nós abençoamos quem a gente não conhece. É quando nós decidimos entrar numa guerra espiritual por uma pessoa. Isso é amar. Isso que nós fazemos, eu te amo. Isso é simplesmente, uma forma, de bom conviver. Mas amar é quando nós tomamos a dor de quem nós não conhecemos. É quando nós vemos uma situação de alguém que você não conhece, você perde o sono, e o Espírito Santo começa a te constranger para que você ore, para que você faça alguma coisa. Isso é amor.
Isso é amor. É quando nós olhamos para alguém e a gente não consegue entender. E a gente sente algo assim que é mais forte. É mais forte. Outro dia eu estava olhando ali nas redes sociais e eu até fiz um vídeo sobre isso. E uma moça, ela pergunta para um missionário. Ele está na guerra, a família dele já tinha sido morta. E ela pergunta assim para ele: você quer que nós oramos para que a guerra acabe? Pergunta para o missionário. E aí, Sara, eu achava que ele ia falar: eu quero, né? Ele falou: não. A guerra é cumprimento da palavra. Eu quero que ore para que eu suporte até que ele venha. Até que ele venha. Vocês estão conseguindo entender o que é amor? É entender que você vai morrer por alguém, que talvez você não conhece, que você vai levar o evangelho. Isso é amor, e aquilo me constrangeu de um jeito. Que desde o dia que eu vi aquele moço, eu tenho orado por ele todos os dias. E a minha oração é: Senhor, que nada faça com que ele se afaste da tua presença. Nada. Porque ele tem consciência de que aonde ele está, a guerra não vai acabar. Ele tem consciência, mas ele quer continuar firme, firme, adorando ao Senhor, porque até que o Senhor venha. Eu não sei como você vai sair daqui, mas eu quero que você saia daqui, sabe, pedindo para o Senhor. Eu sei que os louvores são lindos, eu sei que as ministrações aqui já foram maravilhosas, mas talvez você pode dar mais desse amor. Talvez você pode impactar mais desse amor no seu trabalho. Sabe, talvez você possa sair daqui e começar lá na segunda-feira no seu trabalho dizendo assim: olha, Senhor, me ensina a ser como Abigail. Eu não tenho um marido como Nabal, mas é que o meu ambiente de trabalho está difícil. Existe uma pessoa grossa, mas me ensina, Senhor, se for necessário, sabe, encurvar, se for necessário algumas mudanças, me ensina, mas que ele reconheça que existe um Deus em mim e que eu sou diferente. O amor, ele constrange. O amor, ele muda as situações. Ele constrange. E eu fico pensando: Senhor, o que eu estou fazendo para constrangir? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu fui criada por uma mãe que não sabe dizer eu te amo, né? E eu até ministrei sobre isso e ela estava sentada e foi muito difícil ministrar. E a primeira vez que a minha mãe disse eu te amo, eu já tinha mais de 40 anos. E o meu esposo, muito carinhoso que é, ele falou assim: ela vai morrer, falou para mim. Ela vai morrer porque está dizendo que te ama. Só que vocês não sabem como que eu orei para que isso acontecesse. Para que isso acontecesse. Eu tive um pai que também não dizia, mas a demonstração dele era na forma de suprir a necessidade, assim que ele demonstrava amor. E a minha mãe, ela não teve isso, então ela também não sabia fazer. Então talvez você está aqui e você não saiba demonstrar o seu amor nem pelos teus filhos, nem pelo teu próximo. E talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja falando assim: eu não sei dar o que eu não recebi. Mas eu quero contar algo para vocês. Quando eu entendi isso, eu comecei a orar da seguinte forma: não importa como eu fui criada, como diz meu esposo, o que importa é como vão ser criados os meus filhos. É isso que importa. É isso que importa. E eu também tive muita dificuldade de dizer eu te amo para os meus filhos, até para o meu esposo, porque aquilo que a gente não tem, a gente não consegue. Mas aí o Senhor foi me chamando para ministrar, e toda vez que eu olhava eu falava assim: Deus, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença, sabe? Eu quero, porque eu sei que a minha mãe, ela me ama,
ama do jeito dela, mas ela me ama. E isso, essa forma não vai impedir de mudar a minha história. Não importa a forma que você foi tratada, não importa a forma que estão te tratando, o que importa é como você vai tratar. É isso que vai fazer a diferença. Eu vim de uma família que eu tenho 11 tias. Vocês imaginam, 11 tias? É muito. Quando nós nos reunimos, parece uma briga, mas é só uma conversa. É só uma conversa. Só para que vocês entendam. Então, na minha família, só na minha família, quando se reúne, sempre tem uma confusão. Não é uma briga, mas sempre tem uma confusão. Alguém disse, alguém... Irmãos, quando a gente começa a falar de amor, e a gente precisa entender que amor é fazer a diferença, e quando eu comecei a entender isso, a minha oração foi: Senhor, eu não quero fazer parte dessas confusões. Senhor, eu não quero fazer parte disso, eu quero mostrar a diferença. E hoje é tão engraçado, queridos, que as confusões continuam. Mas graças a Deus, eles olham para mim e falam: eu sei que você não entra no meio dessas confusões. Eu sei que você não entra. E a coisa mais difícil não é você se tornar pastora. A coisa mais difícil é a sua família olhar para você e reconhecer quem você é. Isso é difícil. Então, para mim, foi um processo muito difícil. E hoje, quando eu vejo a minha família briguenta, olhando para mim e vendo a diferença, eu reconheço, irmãos, que é só a graça sobre a minha vida. É a graça, porque muitas coisas acontecem e eu tenho vontade de entrar naquelas confusões, mas eu entendo que o Senhor me escolheu para amar e fazer a diferença. É para isso que eu e você, nós somos escolhidos. É por isso que vocês estão aqui nesta noite, porque vocês vão sair daqui diferentes da forma que vocês entraram. Vocês vão sair daqui entendendo. Existe um ditado que mulher baixinha é brava. Eu tenho 1,58. Então vocês imaginam? Irmãos, é o Senhor que muda. É o Senhor que muda. Eu já sei até o que meu esposo falou para o pastor. Sabe por que mulher baixinha é brava, meu esposo fala? Ele fala que não tem para onde, como que é, amor? Diz que o espírito não cabe dentro do corpo. Diz que é por isso que... É por isso que ele diz que mulher baixinha é brava. Nós vamos... Eu vou acelerar. Eu acabo perdendo aqui a noção do tempo. Vocês já me falam aí. Fica à vontade. Não, pastor, porque da última vez que me falaram isso, deu ruim. Preguei 2h30 no calor de... Preguei 2h30 no calor de quase 40 graus. Nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Não vou conseguir falar sobre todos os tópicos, tá? Mas nós vamos falar sobre alegria. Falamos um pouquinho sobre amor, a gente deu uma reduzida. Nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Se tem uma coisa ruim, é ficar do lado de gente triste. Que você fala, tá tudo bem, só se for com você. Vocês conhecem gente assim? Se o culto passar 5 minutos, a pessoa já... Aqui não tem. Aqui não tem isso. Eu sei que aqui não tem. Mas, infelizmente, Satanás tem roubado a nossa alegria. Por coisas pequenas. Por coisas muito pequenas, principalmente de nós mulheres. Principalmente de nós mulheres. Eu tenho uma loja de roupa. E aí eu vendi uma roupa para uma pessoa e ela me mandou uma mensagem muito brava. Porque na minha loja tinha 2 peças iguais. E ela queria exclusividade. Adorei essa risada, muito boa. Ela queria exclusividade. E depois eu fiquei sabendo que, tipo assim, a minha loja estragou a festa dela porque ela não teve exclusividade. Queridas, a alegria
é estar bem em qualquer circunstância. Alegria é quando nós estamos cheias do Espírito Santo, mesmo diante da dor, é ter alegria. É isso, o Senhor nos chamou para sermos alegres. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, independente da circunstância. Independente da circunstância. É uma coisa que, meu esposo não está aqui, vocês contam, ele não está aqui. Que meu esposo, ele tem lutado muito. Porque o meu esposo é o seguinte, se ele está bem, ele está bem. Se ele não está, o rosto dele fala. O rosto dele fala. E eu falo, amor, não pode ser assim. Ele não consegue. Ele não consegue. O rosto dele fala. Eu não quero que vocês achem que fruto do Espírito, nós falamos de amor e de alegria, é ser falso. Não é isso, queridos. Você sabe, eu vou ser bem profunda agora. Você sabe o que é alegria? É você perder alguém, é você estar num velório, é você estar chorando e você entender que mesmo quando o controle não é seu, o Senhor continua no controle. Isso é alegria. Não é você sorrindo. Porque quando nós vamos no velório de cristão, chega a ser bonito. Você sabe por quê? Porque nós somos cheios de alegria, não é que nós não temos tristeza. Nós temos um momento triste, nós temos um momento do luto, mas a alegria do Senhor é aquela que nos consola e conforta. É isso. É isso. É essa alegria que eu estou falando, é quando, sabe, como daquela mulher sunamita, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Como que é? Você faz parte da sua vida a alegria? Faz. Ou você está emburrada por qualquer situação? Ou nada está bom para você? Irmãos, chegar numa casa que não tem alegria é difícil. Uma mulher rixosa é difícil. Uma pessoa que só reclama é difícil. É muito difícil. Eu já atendi pessoas que falaram para mim, mas porque não é você, é porque não é isso, porque não é com você, porque o marido não é teu, porque... Ô querida, quem escolheu o marido foi você, não fui eu. Pelo meu eu já paguei o preço, agora é sua vez. É, agora é sua vez. Entendeu? É porque eu não dou conta da minha casa, a casa é sua. Como que você vai ter alegria? Se tudo para você está reclamando. Só que a Bíblia que está dizendo que é uma das características do fruto. Amor, alegria. E nós temos muita dificuldade em ter alegria. Eu não estou dizendo dessa alegria de rir, de uma piada, sabe? É em meio à dor, você pode até chorar. Como eu, quem me acompanha nas redes sociais, tem dia que eu faço um texto lá chorando. Querido, chorei, limpei o rosto, vida que segue. Sabe? Vida que segue. Vida que segue. Você passa problemas, você tem dificuldades, você passa, sabe, situação, e aí eu passo, irmãos, e eu choro, eu vou lá para o altar do Senhor, depois eu limpo o rosto. A alegria do Senhor é a minha força, a vida vai seguir. A alegria do Senhor é a minha força, nada vai me parar, nada vai tirar a minha alegria. Nada. Independente da circunstância. Independente da circunstância. Nada vai tirar a minha e a sua alegria. Nós decidimos, queridos, ser alegres. Nós decidimos, sabe, andar com Cristo. Nós decidimos ser cheias do Espírito Santo. E eu não consigo imaginar uma mulher cheia do Espírito Santo emburrada. Eu não consigo. Sabe, eu não consigo. Talvez você está aqui e você está pensando aí, pastora, está falando bobeira, está falando de luto, está falando, quem que vai ser feliz no luto? Ninguém vai ser feliz no luto não, querido, não vai ser,
Só que nós temos o Consolador. Sabe, nós temos o Consolador. Eu não sei o que vocês estão passando, mas chame por Ele. O Senhor deixou o Consolador para me abraçar, para te consolar, para pegar na sua mão, mesmo quando você não está entendendo. Talvez você chegou aqui e você está aí pensando: eu perdi na Covid, minha mãe, perdi meu pai. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu quero te dizer que o Espírito Consolador, Ele está aqui para fazer a diferença na sua vida. Ele está aqui. Para fazer a diferença na sua vida. Alegria é um estado de contentamento profundo que não depende do que acontece ao nosso redor. Isso é alegria. Não depende do que acontece. Isso é alegria. Nós vamos agora falar um pouquinho, a ordem aqui, de paz. Nós vamos falar de paz. Paz é a certeza de estar reconciliado com Deus e consigo mesmo. Na lógica humana não conseguimos explicar. Isso é paz. Sabe o que é paz? Talvez é você não ter o que comer amanhã e mesmo assim você vai dormir em paz. Sabe, paz? Às vezes você não sabe o que vai acontecer. Sabe, às vezes você não tem certeza, mas você sente uma paz. Isso é ter paz. Isso é ter paz. Isso é ter paz. Eu passei por uma situação, no ano, a pandemia foi em que ano? 2020. Esposo desempregado e eu tinha acabado de abrir um comércio. E a gente estava numa situação financeira bem rapidinho, vou acelerar para vocês entenderem. Talvez alguém esteja passando por isso. Nós não tínhamos dinheiro para nada. E um amigo nosso disse para o meu esposo assim: compra uma van e abre uma transportadora. Ele falou: com o quê? Você não tem dinheiro para nada. Mas, como ele trabalhava numa empresa há muitos anos e ganhava muito bem, ele tinha um crédito aprovado, naquela época de 150 mil. E ele sentou lá na cozinha e foi fazer uma simulação para comprar uma van. E eu disse a ele: você só vai comprar se você não mentir. Você não tem entrada, você não está trabalhando, não vai aprovar. Ele fez uma simulação. Demorou um pouco, o telefone toca. O rapaz ligou de uma outra cidade dizendo que o crédito tinha aprovado. O meu esposo achou que era um golpe. Resumindo a história, a gente não tinha dinheiro nem para buscar essa van. Conseguimos o dinheiro, o Alessandro comprou a van. O que eu estou falando? De paz, né? O Alessandro comprou a van e falou: agora eu vou abrir a minha transportadora. Olha só. Colocou a van lá na frente de casa. Passou um dia, dois, veio a pandemia. Aí, o casal que não tinha dinheiro para comer, tinha uma conta de 2.100. Uma conta de 2.100. Vocês vão entender o que é paz. E eu olhava para aquela van e o meu coração acelerava. Eu falava: e agora? Vou vender os filhos, os netos. O que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Como que eu vou pagar? A loja não pode abrir. O que eu vou fazer? Não tinha experiência nenhuma. No comércio não tinha fornecedor, não tinha nada. O meu marido desempregado, as crianças, a Rebeca ainda pequena, o João já tinha casado, enfim. E eu com uma família na minha casa, que o esposo estava no hospital. Foi tudo junto, irmãos, tudo junto. Aí meu esposo chegou e disse assim para mim: eu consegui um trabalho e eu vou trabalhar e eu vou vender a van. Nós estamos falando sobre o quê? Paz. E eu ali na louça, eu virei para ele: você não vai trabalhar e você não vai vender a van. Porque eu tinha certeza que o Senhor ia prover. Sabe? Eu tinha certeza, eu não sabia como, mas eu sabia que o Senhor ia prover. Paz, sabe? É quando Deus está com você, é quando você consegue conversar, mesmo diante da situação que diante dos nossos olhos parece impossível.
Meu Deus, vamos lá. Fui para a loja. Minha loja é bem pequena, a pastora Maria conhece. Fechei a grade da loja, abri o vidro. Irmãos, eu nunca vendi tanto em toda a minha vida. O centro todo fechado e o bairro, o que eu fazia? A grade, ela cabe, é grande. Eu passava roupa pela grade. Eu passava. Eu não dormia à noite procurando fornecedor para ver se era golpe. O Alessandro começou a fazer entrega, eu comecei a vender. Ele não tinha dinheiro para abastecer a van, eu dava o dinheiro. E as coisas foram acontecendo, e eu fui juntando dinheiro debaixo do colchão. As coisas foram acontecendo, o Senhor foi provendo. Isso é paz, é a incerteza que Ele vai fazer. Ele faz uma paz. Quando você não tem dinheiro para comer, e o Senhor vai enviando providência. E naquele mesmo ano, eu vou contar isso aqui, não é para minha glória, mas é para Ele, é sobre Ele, é para que vocês entendam. Naquele mesmo ano, que eu não tinha dinheiro para comer, eu juntei 48 mil reais e troquei meu carro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É isso que Ele faz. Só para vocês entenderem, a loja não vende mais como vendia não, tá? A loja não vende. Foi só aquele processo que o Senhor olhou para mim e falou, vou fazer. E Ele fez, irmãos. E se eu vender, amém. Se eu não vender, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Isso é ter paz. É você olhar para uma situação e não entrar em desespero e entender que Ele faz. É isso. Isso é ter paz. É entender que Ele faz. Quantas coisas passamos, eu vou acelerar. Jesus, o horário, vamos embora. O horário. Longanimidade. Ânimo longo. Pavio longo. Quem aqui é tranquilo? Só tranquilo, levanta a mão. Difícil, né? As pessoas me confundem. Porque eu ministro mais agitadinho. Então todo mundo acha que o meu pavio é curto. E o meu esposo, ele ministra tudo certinho assim, ó. Graça e paz. Tudo certinho, ele segue tudo certinho. Ele malemar mexe, sabe? E vai dentro da palavra, e ali você vai esmiuçando, tudo bonitinho. Aí as pessoas pensam que ele, longanimidade. Eles olham para ele e veem isso, mas não é. Não é, Deus está trabalhando na vida dele. Rapidamente, ele, pum. E eu, mesmo sendo falante, andando, eu sou a pessoa do relacionamento mais calma. A Eliana sempre foi assim? Não, eu ainda estou em construção. Eu ainda estou em construção. E quando nós lemos isso, nós vemos, e eu não quero que vocês confundam isso em ser uma pessoa boba. Não é isso. É simplesmente, nós precisamos entender, mulheres, que muitas vezes é necessário sermos tardia ao falar. Sabe? A nossa ansiedade, nós somos uma geração de ansiedade. Sabe, o nosso desespero em falar, a sua pressa tem feito com que você perca coisas no decorrer. Vocês estão entendendo? Sabe, às vezes é necessário,
frear. Sabe? É necessário. Ah, porque eu vou falar, hoje eu vou pegar meu marido, vou falar, vou fazer, vou falar, vou fazer. Não. Não é assim, queridas. Você tem até vontade, como eu. Eu tenho todo dia. Mas eu não posso. Eu não posso. E é muito bom quando você está ministrando e você consegue. A pessoa está aqui e você está como exemplo. E ele está aqui de testemunha. Aconteceu um fato recente. Meu esposo se envolveu num acidente grave. Ele passou em cima de uma pessoa. Eu estava no salão. Quando eu cheguei, acho que umas 9 e pouco, eu vi que o carro dele de trabalho estava na rua. A hora que eu apertei o controle para o meu portão levantar, eu vi que todas as mercadorias estavam na garagem da minha casa. Eu falei, opa, aconteceu alguma coisa. E eu entrei. A hora que eu entrei, o Alessandro estava chorando. Ele estava chorando. Eu falei, amor, o que aconteceu? Ele falou assim, eu acho que eu matei uma pessoa. E eu, calma, amor. E nós começamos a conversar. Eu estava tremendo, só que eu, calma, amor, calma. Vai dar tudo certo. E ali eu abracei ele e nós começamos a orar. Eu comecei a orar. Senhor, traz vida àquela pessoa, porque nós... Para vocês terem ideia do acidente, a pessoa, ela perfurou o pulmão, a bexiga, ela quebrou a mão, as pernas, a bacia. Ela quebrou tudo, ela continua internada, já tem 2 meses. E agora ela pegou uma bactéria, está isolada, chama Wesley, vocês orem por essa pessoa. E naquele momento que a gente não sabia se essa pessoa ia sobreviver, meu coração estava aqui na boca. E eu pensava, o que esse homem fez? Passou, não viu, não enxergou? Eu não perguntei nada. Só deixava ele responder. Ele falava assim, olha, ele já estava no chão, eu acho que é um suicídio. E eu ali, irmãs. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Sabe o que é? Com 30 dias ele me envolve em outro acidente. Porque esse primeiro, eu abracei. Com 30 dias, ele me liga todos os dias, 11h30 da manhã. Ele ligou, não era esse horário. Aí o coração, aconteceu alguma coisa. A moça que trabalha comigo na loja falou assim, seu marido? Ela já ficou nervosa, aconteceu alguma coisa. Ela não é crente, ela falou, Ave Maria, aconteceu alguma coisa. Aí, eu peguei o telefone. Oi, amor. Passei em cima, atropelei outro motoqueiro. Aí eu, amor, foi? Outro motoqueiro? Como que você tá? Como que o motoqueiro tá, amor? Não, e agora eu tô errado. Pior ainda, tá? Do primeiro ele não estava errado. E agora eu tô errado, amor. Longanimidade, né? Tem que ter, né? Não é fácil, não. E eu, e aí, amor, como que você tá? Acabei com a moto do cara, era novinha. Que legal. Que bom, o importante é que você tá bem. Cara, tá bem. Amor, daqui a pouquinho eu te ligo. Eu desliguei e eu pensei, meu Deus do céu, esse homem não vê mais nada, não presta atenção. Dentro de mim, várias sensações. Várias. Eu estaria mentindo nesse altar se eu dissesse para vocês que eu sou plena. Eu não sou, eu estou em construção. Mas o meu marido não percebeu, porque quando ele chegou eu abracei ele e falei, vai dar tudo certo. Aciona o seguro de novo, amor. Paga outra franquia. Tão baratinho. Paga outra franquia, né? Irmãos, eu não questionei nada, porque o nome já diz acidente. É um acidente, independente se você está errado ou certo. Talvez você está vivendo no seu casamento ou seu relacionamento desse jeito, porque você não tem longanimidade. Se você é assim como eu, que também luto para não falar o que penso, saia daqui nessa noite entendendo que falar o que pensa é falta de educação. Falar o que pensa é falta de educação. Para de bater no peito e falar assim, eu falo tudo que eu penso. Então não fala mais. Não fala mais. Para, tem gente que acha bonito, fala, ai, eu falo tudo que penso mesmo, gostou ou não gostou. Não. Olha lá, longanimidade.
tá? Você não vai mais falar, porque você vai sair daqui uma mulher educada, uma mulher diferente. Diferente. Resumindo a história do meu... Coitado do meu marido, não vai voltar mais aqui, né? Mas vai voltar. Deus foi tão bom, ele não precisou acionar o seguro novamente. A pessoa está bem desse segundo acidente, tá? Você já imaginou se eu tivesse feito aquela briga? Eu liguei para minha mãe para contar. De novo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu deixei ela falar. Você sabe por quê, irmãs? Porque eu decidi que o meu lar vai ter paz, harmonia. Sabe? Que dentro de mim eu estou em construção. E o Senhor me escolheu você para fazer a diferença. Para as pessoas olharem para o teu relacionamento e falar, eu quero ter um relacionamento igual o seu. Porque quando nós começamos a produzir tudo isso aqui, ó, é impossível ficarmos da forma que nós éramos antes de ser impactados pelo fruto do Espírito. Nós precisamos ser cheias. Existem muitas pessoas que acham que quem prega e que encanta está cheio. Não, isso aqui é caráter. A gente precisa todos os dias moldar e mudar. Sabe? Você precisa sair daqui nessa noite e falar assim, olha, dentro daquelas coisas que foi me ensinar, algumas eu não tenho. Só que eu vou lutar e eu vou fazer diferente. Eu vou fazer porque o meu fruto vai ser completo, porque o meu fruto vai ser bom, sabe? O Senhor vai olhar para mim e vai falar, não vai cortar, porque o fruto é bom. É desse jeito. O Senhor vai olhar para a tua vida. E quando nós começamos a produzir, não se importe, porque as pessoas vão querer pegar o fruto. Faz parte. Vai ter quem vai te amar e quem não vai. Só que nós precisamos amar. Nós precisamos ter paz. Sabe, nós precisamos entender, sabe, que é uma roda, que nós precisamos ter tudo isso para fluir. Para as pessoas olharem dentro de você. Eu vou acelerar, só vou para mais um tópico aqui. Vamos acelerar, porque se eu passo muito horário, depois nunca mais me chamam. Nós vamos aqui, fidelidade seria um bom, né? Benignidade, bondade, né? Bondade é fazer a coisa certa quando ninguém está vendo. Não acho que você é bom quando você faz isso aqui. Olha, fulano, todo mundo está... Não, você é bom quando ninguém está vendo e você está fazendo. Isso é bondade. Quando você faz e não coloca nas redes sociais. Isso é bondade. É bondade quando ninguém imagina que você está fazendo. Tá bom? Isso é bondade. Nós vamos para mansidão. Tem gente rindo. Tem criança aqui? Pouco, né? Vamos falar um pouquinho de código. Mansidão. Mulheres, não tem como ter um lar, sabe, com mansidão, se você não corresponde o que precisa fazer com o seu marido. Eu estou em construção, já falei. Sabe por quê, irmãos? Não tem homem que fica manso. E nós, mulheres cristãs, nós não fomos tratadas para falar desse assunto. Quando nós começamos a falar desse assunto, parece que a gente está falando de uma coisa errada. Você precisa entender que o casamento, que o sexo é para mim e para você. Ah, mas procura um médico. Ah, mas não quero. Então você procura um médico. Vocês precisam se alinhar. As coisas precisam acontecer. Senta e conversa, como eu tenho feito com meu esposo. A minha dificuldade é essa. Eu não me apresentei, né? Eu tenho 47 anos. Eu tenho 2 filhos.
Na verdade 3, um já está no seio de Abraão. Eu tenho 3 netas. Eu fiz uma laqueadura muito jovem. E eu tenho uma dieta quebrada. Eu tive um bebê e esse bebê morreu. Com 2 semanas. E aí eu tive muita febre. E em decorrer dessas coisas, queridos, eu sofro com outras coisas, em questão de útero, em questão de hemorragia, vários problemas. Eu louvo a Deus, porque o Senhor me deu um esposo paciente. O Senhor me deu um esposo, um homem de Deus carinhoso, que me entende, que me compreende. Não tem como ter mansidão, entender o que é isso com um lar bagunçado, com uma casa suja. Não tem. Não tem. Eu vou falar, mesmo que vocês nunca mais me chamem, vou falar. Vou falar. Nós precisamos, nós mulheres de Deus, nós precisamos tomar posse daquilo que a Bíblia nos deu. Sabe? Nós precisamos entender que estar com o nosso esposo é prazeroso. Nós precisamos, sabe, conversar sobre esse assunto. Nós precisamos, as mais velhas, orientar as mais jovens. Nós não podemos ter vergonha, sabe, nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que é bíblico. Sabe, se você tem alguma, eu não estou nem aí, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, você vai olhar para o teu marido lindão, vai dizer para ele que ele é lindão, você vai falar para ele que as coisas vão ser diferentes, você vai começar a orar, você vai falar, Senhor, manda fogo, vai fazendo as coisas ficar diferentes. Eu preciso que esse lar tenha mansidão. É sério isso? É sério? Ah, mas você não sabe como que ele me trata. E depois, vocês precisam conversar. Quando a Bíblia está falando de fruto do Espírito, não é para a mulher, é para todos nós. É para todos nós. Nós precisamos corrigir, nós precisamos alinhar isso. Precisamos parar de ter vergonha de falar sobre esse assunto. Aí depois não sabe por que o homem está nervoso. Isso é sério. Isso é sério. Sabe, isso é sério. Não tenha, queridas, não tenha, queridos, nenhuma dificuldade, converse. Vocês estão achando que meu casamento é 100%? Ele não é. Existem momentos do meu casamento que nós precisamos conversar. Sabe? Já teve momento do meu esposo falar, amor, eu estou triste com você por isso, por isso e por isso. E eu olhar para ele e falar, amor, me perdoa. Me perdoa, se tem alguém aqui ferindo, se tem alguém aqui, porque se vira, você vai sair daqui diferente, você vai entender que nós somos mulher de Deus, que mulher de Deus é diferente, porque nós somos alinhadas, nós somos cheias do Espírito Santo, nós somos casados, o Senhor nos deu um marido, nos deu um lar, não importa a sua idade, o que importa é que vocês precisam viver alinhados. Alinhados. Eu não quero encontrar nenhuma de vocês, sabe, achando que isso é engraçado. Isso é sério. Isso é sério. Outro dia atendi uma moça que ela falou assim, depois que eu tive neném, não é mais. Quanto tempo tem seu neném? 3 anos. Eu falei, o quê? 3 anos? 3 anos? Irmã, é sério? E a irmã está louvando. Está dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro. 3 anos, isso é sério. Não deixa brecha. Não deixa, porque a Bíblia nos afirma que Satanás, ele não para. Ele está constantemente. Precisamos sermos mulheres, sabe? Entendermos o que é mansidão, entendermos qual que é a minha necessidade, qual que é o do seu cônjuge, o que está acontecendo, sabe? Precisamos falar sobre o assunto, fazer reunião com 5, com 10, com 15, deixar as crianças, eu não sei, mas nós precisamos, sabe, mudar essa história. Nós precisamos mudar essa história. Eu vou encerrar. Para que vocês não esqueçam, vocês não estão achando que Dalila descobriu
o segredo de Sansão conversando com ele, não. Só conversando. Ela descobriu, depois de uma boa noite aí ela descobriu. Isso ainda é o motivo das grandes quedas. Não seja eu e você permissiva com as brechas. Não deixa. Isso derrubou grandes homens daqui e tem derrubado homens ainda hoje. E aí, quando os homens caem, a gente só critica ele, mas não sabe o que está acontecendo. Então, que eu e você tomamos posse disso. Que nós saiamos daqui, sabe? Senhor, me ensina, eu quero viver isso. Eu quero tomar posse da alegria, da mansidão, sabe? Eu quero tomar posse de tudo aquilo que é meu. Eu quero entender, eu quero fazer a diferença. Eu quero tampar as brechas. Que você saia daqui nesta noite diferente. Quando você for emburrar, você fala, eu não vou emburrar. Porque não faz parte do fruto do Espírito. Quando você for entrar numa confusão, eu não vou entrar. Porque eu tenho fruto do Espírito. Quando você tiver dificuldade em amar, conversa com Deus. Não é fácil, queridos. Nós estamos todos os dias em construção. Vocês estão diante de uma mulher cheia de defeitos. Cheia de defeitos. Cheio. Mas quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que o Senhor tem feito e o que Ele vai fazer ainda, porque eu creio. Porque eu creio. Porque há muitos anos atrás, alguém olhou para mim e disse que eu ia levar a palavra e nem eu acreditei. Talvez você está aí e você nem acredita no que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes você está aí achando, eu sou assim, eu não consigo. Eu quero que você saia daqui tomando posse de tudo aquilo que é seu, fazendo a diferença, produzindo, impactando essa igreja, impactando esse bairro, impactando o seu trabalho, impactando o seu lar, fazendo a diferença. Que você saia daqui nesta noite, entendendo que tanto eu quanto você precisamos viver Gálatas 5:22. Ele não está, esse texto não está aqui só para complementar, é para nós vivermos isso. Não é fácil, não é fácil. Mas que o Senhor continue trabalhando na minha vida e na vida de cada uma de vocês. Gratidão por essa oportunidade.